Caros buscadores de conhecimento, apresentamos a seguir uma ferramenta para ajudá-lo a estudar diferentes assuntos encontrados nos ensinamentos da Fundação Cash e que também servirá para organizá-los com o objetivo de compartilhar com os outros e no nosso novo site da equipe brasileira. Estamos desenvolvendo uma espécie de enciclopédia de assuntos sobre o plasma e é uma ferramenta muito importante para a busca de conteúdo sobre a tecnologia. Nós registraremos as marcas de tempo para que você possa encontrar o ponto exato nos ensinamentos. Nesse vídeo, eu vou apresentar como os buscadores de conhecimento podem fazer seus estudos através deste arquivo das transcrições e também colaborar com a construção do nosso website brasileiro e a consequente disseminação da tecnologia. Você não só aprenderá mais, mas também compartilhará o conhecimento. Imagine que um dia você estava se perguntando: o que o Sr. Cash disse sobre reencarnação? Lembro que ele foi questionado várias vezes ao longo dos anos sobre esse assunto, mas não consigo lembrar quando ou onde está. Agora você pode sentir com a sua alma o que pretendemos fazer: ajudar-nos mutuamente a ir mais fundo no conhecimento do universo. A melhor maneira de aprender sobre o plasma é encontrar um assunto que você ama e então começar a procurar nas transcrições por onde essa palavra aparece. Lembre-se, um assunto que você ama e coloque o seu coração nisso. Por trás de tudo isso, o amor é a única força que abrirá a emoção do conhecimento. Dessa forma você também compartilha isso com os outros. Enquanto você dá seu tempo e energia, os outros recebem e retribuem. Quando você tenta ajudar os outros a aprenderem, você de fato aprende mais. Ao longo dos anos, foram acumuladas toneladas de conhecimento dos ensinamentos do Sr. Cash e agora já estão traduzidos. É hora de começar a colher e compartilhar para que isso cresça ainda mais. Desenvolvemos hoje um belo site para esse propósito. Ao longo dos anos, nós tivemos diferentes desenvolvedores profissionais de website tentando construir um site para nós, mas isso nunca funcionou. Agora nós temos uma buscadora de conhecimento que está colocando tanto amor e energia nesse site que é hora de ajudá-la. Lembre-se, o site está em construção, o que significa que é um trabalho em andamento e que todos nós vamos compartilhar dele. O website já possui enormes quantidades de conhecimento, então sentimos que é hora de disponibilizá-lo para as pessoas, mesmo que não esteja terminado. Na verdade, a nossa ideia é que ele nunca estará terminado. Crescerá e mudará ao longo dos anos e terá um pouquinho de cada um de nós. O arquivo que nós usaremos para fazer as pesquisas pode ser encontrada no site em Aulas de Quinta, Workshop de Buscadores de Conhecimento, e depois em KSW Todos em Um, lista com todas as transcrições em um só arquivo. Então, abrirá esse arquivo, o All-in-One KSW Transcripts Only. Aqui nós encontraremos desde os primeiros KSWs até os KSWs atuais. As transcrições são geralmente feitas imediatamente após a aula de quinta-feira e levam cerca de 5 dias para serem concluídas. Portanto, para outros grupos linguísticos que visitam nosso site, estamos a apenas 5 dias de distância de estarmos atualizados. Para reunir todas as informações, nós precisaremos do número do KSW, o tempo de início e o fim e o tempo do fim do trecho quando o Sr. Cash ensina sobre o assunto. Tenha em mente que às vezes o assunto pode ser ensinado em diferentes lugares em um único workshop. Portanto, é preciso primeiro reunir todos os marcos de tempo de um único workshop do qual o assunto foi falado e depois juntá-los para que façam sentido. É parte do seu trabalho contar o que está sendo feito e organizar o material para que ele flua e o ouvinte e o leitor possam acompanhá-lo. Isso significa que você precisará estudar o assunto e compreender o que está sendo dito. Além disso, pode haver alguns ou muitos workshops diferentes em que o assunto foi discutido. O trabalho é reunir tudo isso
e resumir o que foi encontrado. Portanto, você será o primeiro a estudar, e então traçará o caminho para que possamos seguir o que você fez. Caso sinta que é muito trabalho ou que está cansado, pense no presente que está dando aos outros, e a devoção o estimulará a continuar. Obrigado por juntar-se a nós, e vamos nos divertir, desvendando a beleza e a profundidade do conhecimento do universo. Então, vamos ao exemplo prático de como fazer a busca no arquivo das transcrições. Indo ao arquivo All-in-One, KSW Transcripts Only, que já está aqui aberto, que é o arquivo com todas as transcrições em inglês dos workshops de buscadores de conhecimento, e contendo apenas as transcrições dos ensinamentos. As palavras-chave, as frases-chave e os resumos que existiam antigamente nesse arquivo foram removidos. Vamos usar a ferramenta de pesquisa do seu leitor de PDF, que você encontra digitando simultaneamente as teclas Ctrl e F do teclado. Uma caixinha de pesquisa vai abrir aqui no canto superior direito da tela. Digite a palavra que você desejar pesquisar e que corresponde ao tópico selecionado. Como exemplo, nós podemos pesquisar por reencarnação, digitando essa palavra em inglês na janela de pesquisa. Se você precisar da ajuda de algum tradutor, sugerimos usar o DeepL, que é uma ferramenta gratuita de tradução da internet. Aqui no tradutor, nós vamos digitar reencarnação, que nos dará reincarnation. Agora nós copiamos e colamos lá na caixa de busca do arquivo PDF. Isso. Então a busca, ela destacará a primeira ocorrência de reencarnação do texto. Nesse ponto, leia a passagem onde a encontrou e determine se ela faz parte de um ensinamento sobre reencarnação ou se ela está sendo mencionada apenas em relação a outra coisa. Se for apenas uma palavra passageira, então clique em achar a próxima, aqui nessa setinha, e a busca vai para a próxima ocorrência. Se o que você encontrou é um ensinamento sobre reencarnação, então pare a busca, comece a ler o ensinamento e encontre as marcas de tempo de início e fim, e as anote. Para sua pesquisa, anote também o número do KSW e o número da página. Observe que as marcas de tempo, elas estão entre parênteses e ocorrem a cada 2 minutos em número par. Por exemplo, elas ocorrerão em 1h02, 1h04 e 1h06, assim por diante. Se você entende a língua inglesa, há vários ensinamentos a serem pesquisados. Mas se esse não é o seu caso e você deseja contribuir, comece a pesquisa a partir do KSW 313, pois foi aqui que as traduções simultâneas para a língua portuguesa se iniciaram. Demonstraremos então que todos os buscadores de conhecimento, com amor pela tecnologia e o desejo sincero de contribuir para o aprendizado de todos, pode ajudar, mesmo não entendendo a língua inglesa. Então, apenas para os que falam português, nós usaremos o seguinte exemplo. A 21ª ocorrência da palavra reencarnação, ou reincarnation, acontece no KSW 333, que também foi traduzido simultaneamente para o português. Então, nós iremos até lá agora, a 21ª. Assim, os buscadores de conhecimento brasileiros poderão pesquisar, pelo menos parcialmente, esse assunto. Mesmo não sendo uma pesquisa completa, ela ainda assim ajudará para trabalhos futuros. Nós manteremos um registro do que fizemos para que as pessoas no futuro possam usar. Então, a partir desse exemplo da pesquisa do arquivo PDF, você pode acompanhar e aprender aplicando em pesquisas futuras. Certifique-se então de anotar o número da página, que nesse caso é o 2646, e o número do KSW, que é o 333, 2646. E agora, voltando um pouco o texto, só para a gente confirmar
o KSW 333. Então, a gente vai no arquivo aqui do Word, que já está organizado, ensinamento 333, a página correspondente. Então, portanto, agora você deve ler e descobrir se estamos falando de um ensinamento e, se for o caso, seguir o procedimento que nós vamos explicar. Então, aqui está a ocorrência, nessa marcadinha aqui de azul. Lembre que é muito importante começar a leitura, ao menos um parágrafo antes de onde você encontrou a palavra, para buscar identificar onde o assunto começa. E tenha cuidado e atenção com a pesquisa, pois pode acontecer de o Sr. Cash falar 3 páginas de transcrição e ao final dizer o que está escrito aqui, linhagem de alma, não reencarnação. Então, lendo o parágrafo anterior, nós notamos que parece uma pergunta. A segunda parte de todos os ensinamentos, nós temos as perguntas e respostas. Assim, sempre que há um que, significa question, pergunta em português. E o K é o Sr. Cash respondendo. Então, vamos ao que, selecionamos esse bloco e levamos para o tradutor, para vermos, para conferirmos do que se trata. Então, aqui no tradutor, vamos copiar e colar em inglês, fazendo alguns ajustes, tirando esses espaços, para que o tradutor entenda a frase completa e não as palavras soltas. Só mais um, pronto. Agora nós vamos conseguir identificar que é uma pergunta sobre alma. Assim nós vamos ler tudo, confirmando que se trata de um ensinamento, nós iremos buscar lá no arquivo os marcos temporais, para encontrar o trecho na aula gravada. Por isso é importante anotar os marcos temporais. Vamos ver que a pergunta começa em 1h50 e termina aproximadamente em 1h58. A gente vai traduzindo tudo e vai fazendo a leitura. Nós vamos anotar isso no nosso arquivo. Tempo de início 1h50, tempo de fim 1h58. Agora nós vamos para a nossa página no canal do YouTube, Cash Brasil Tecnologia do Plasma, para encontrar esse ensinamento. Aqui na página nós procuramos em playlists e vamos buscar a playlist de nome Quinta-feira Ensinamentos com MT Cash, tradução simultânea em português. Com a playlist aberta, nós buscamos o ensinamento 333, que eu já estou com ele aberto aqui. Agora nós vamos em 1h49 para identificar o início do trecho. Identificado o início do trecho, nós anotamos o tempo correto no nosso arquivo por volta de 1h49:19. Isso, anotamos aqui, ouvimos com carinho, estudando, e quando chegar ao final, nós anotamos o tempo de término, que deu em torno de 1h58:41. Voltamos aqui para o nosso arquivo e ajustamos o tempo. Pronto. Por favor, agora volte ao início do trecho, no primeiro marco de tempo que você anotou, no caso 1h49:19. E aqui nesse ponto, nós vamos gerar o link, indo em partilhar. Marcamos iniciar em e depois vamos em copiar. Agora nós voltamos para o nosso arquivo lá do Word e anotamos o link. Nós podemos testá-lo também, para conferir que o vídeo vai abrir no exato ponto onde o assunto começa. Veja só, 1h49:21, que foi o tempo que foi copiado, né?
Então, você entregará um presente que ajudará os estudos dos demais buscadores. E é isso. Lembre-se que é muito importante encontrarmos onde o assunto começa e onde termina. Ainda pode ser que no mesmo workshop haja mais de um trecho falando sobre. Então, basta fazer tantos links quanto forem necessários. Esse trabalho ele será muito importante para que o conhecimento atinja muitas pessoas e coletivamente podemos fazê-lo crescer mais rápido. No nobre propósito de levar à humanidade o amor do Criador, nossas almas trarão a mudança que já sentimos. O furacão está chegando e ainda há muito a ser feito. Obrigada por seguirmos juntos.